Eu tenho um amigo que quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu sair de casa para procurar emprego, ele queria trabalhar. Só que acontece que ele disse que todo lugar que ele ia oferecer os seus serviços, mas ninguém o empregava. Então, ele teve que pedir esmolas, não tinha mais o que comer. Batia nas portas pedindo esmola, pedindo um copo d'água, pedindo um prato de comida. Ninguém dava. Enxotavam ele de lá, tratavam com a maior humilhação, a maior agressividade. Então ele decidiu ir morar no mato, juntamente com as cobras. Sabe o que ele tinha? Um cachorrinho. E esse cachorrinho o acompanhou. Eles foram morar na floresta e, de repente, os espinhos começaram a machucar o corpo dele. E, para piorar, ele disse que os mosquitos começavam a picar. O corpo dele ficou completamente ferido. Ele disse que a única coisa que trazia alívio para ele era o cachorrinho que lambia as feridas dele. E aquilo trazia um pouco de alívio para as dores que ele sentia. Aí, um dia ele estava lá queimando de febre, com o corpo cheio de ferida. Sabe o que ele comia na floresta? Mato, raiz, os frutos que a floresta dava. Era isso que ele comia. Aí ele disse que estava lá um dia queimando de febre, morrendo de frio, quando de repente ele escutou uma voz. E aí ele disse que estava lá e ouviu essa voz. A voz disse assim: levanta, estás pronto, volte e vá cuidar do povo. Aí ele disse que foi uma experiência tão forte, porque ele perdeu a noção do tempo naquele momento, sabe? Ele disse que teve uma mudança, porque aí quando ele se tocou, a febre tinha passado e todas as feridas do corpo dele haviam cicatrizado. Aí ele foi, levantou, junto com o cachorrinho dele, pegou uns objetos, uns instrumentos de poder que ele disse que tinha, né? E voltou lá para a cidade de onde ele tinha nascido. Quando ele chegou lá, a peste estava assolada, a peste tinha se manifestado em todo lugar. E tinha muita gente morrendo. E aí, só que eles sabiam, porque um profeta tinha falado, que ele quem ia trazer a cura. Sim, que esse meu amigo que ia trazer a cura para todo aquele planeta. E aí, ele voltou exatamente pelo mesmo caminho daquelas casas, das pessoas que se recusaram a dar um copo d'água para ele, que se recusaram a dar um prato de comida, pois ele foi curando as pessoas, foi curando. E aí ele chegou em casa, o pai e a mãe também estavam doentes, quase morrendo, e ali ele curou o pai dele e a mãe dele. E nesse dia, ele disse que mudou o nome dele. O nome dele é Omolu. E a partir desse dia, passaram a chamá-lo de Obaluaê. Para mim, esse é um dos mitos mais fortes da mitologia africana, porque é um mito que fala mesmo de espiritualidade, é um mito que fala mesmo sobre ouvir a voz do sagrado, a vocação, a voz que vem do nosso coração. Então, esse mito me faz pensar, por exemplo, no Jonas. No Jonas que foi engolido pela baleia, que ouviu uma voz, mas quis fugir dessa voz, quis fugir da própria missão e da própria vocação. E daí a gente pode associar esse mito também com o complexo de Jonas, que é um dos conceitos criado por Abraham Maslow. Porém, Omolu, por mais que ele tenha passado por momentos de humilhação, de dor, de fome, de falta, por mais que ele tenha sentido a autoestima enfraquecida, morando no mato junto com as cobras, completamente machucado, sem ter o que comer, ele ouviu e obedeceu a voz do coração. Ele venceu esse complexo de Jonas dentro dele e voltou para onde ele nasceu e deu uma lição de humildade, porque ele curou aquelas pessoas que o humilharam e que negaram um copo d'água para ele e comida. Então, esse mito é de uma profundidade muito grande. Ele me traz também
quando eu penso na psicologia transpessoal, a questão da experiência culminante. Ele viveu uma experiência culminante. Ele perdeu a noção do tempo, ele perdeu a noção do corpo. Ele viveu uma experiência espiritual muito forte. E quando a gente vivencia uma experiência culminante, uma chave vira na nossa vida. A gente muda, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Eu falo isso porque eu vivi uma experiência culminante. Uma das experiências culminantes que eu vivi, a mais forte dessa vida, foi a experiência do parto normal. Que ali eu tive uma expansão de consciência, perdi a noção do tempo, mas tive uma conexão com a unidade. Tive uma conexão com o todo, com o cosmo. E Omolu vivenciou isso. E voltou com toda a humildade e curou as pessoas que estavam doentes. Bom, eu vou preparar um texto muito especial para vocês sobre esse mito, fazendo a correlação desse mito com o conceito da psicologia transpessoal. Vocês devem estar acompanhando os textos que eu estou soltando e os vídeos que eu estou soltando. Agora eu quero saber, já fez sua inscrição para o curso que eu vou ministrar dia 7 de maio, online, sobre a mitologia africana e a arte-terapia, as linguagens da alma? Vem, gente, vai ser pela editora WAK, 3 horas de curso, um preço maravilhoso, R$ 55. E se você falar que é meu aluno ou minha aluna, ainda vai ganhar um desconto. Um forte abraço.